Depois de criado a nossa fila, agora a gente vai executar para ver como brincar um pouquinho com os métodos que a gente definiu, certo? Eu vou usar aqui o shell. Ele vai ficar aqui embaixo, o restart. Depois do restart, olha só. Eu vou primeiro, para poder acessar aqueles métodos, eu preciso criar um objeto do tipo fila. Então, eu vou criar aqui minha fila. É um objeto do tipo fila. E eu vou passar, quando eu chamo fila, abre parênteses, fecha parênteses, eu estou invocando aquela função lá, aquele método init de Python, sem ver, né? Sem que a gente veja, o Python invoca aquela função. E aí minha fila vai ser criada. Se a gente acessar aqui, ele vai ser uma instância, essa variável, esse objeto é uma instância da classe fila. Aí a gente tem aqueles métodos, né? Aquelas operações possíveis. Então eu vou começar a inserir gente na fila agora, certo? Minha fila, ponto. A operação é exatamente essa que está mostrando agora. A operação que serve para a gente colocar pessoas na fila é o entra na fila, né? Então eu vou colocar aqui entra na fila. Opa! Entra na fila. E vou passar um elemento. Quem é que eu quero que coloque na fila? Coloca o 1. Vou dar Enter. E se eu colocar agora minha fila, ponto, imprime, que é aquela função que a gente definiu, veja que ele vai imprimir 1. O primeiro cara da fila. Agora, eu vou colocar outro cara na fila, certo? Colocar o 2. Se eu colocar para imprimir 1 e 2, veja que o 2 foi adicionado no fim da fila. O 1 continua sendo o primeiro elemento e o 2 foi adicionado no fim da fila. Então, deixa eu ir colocando mais alguns caras aqui. Vamos colocar o 3. O 4. E o 5. Pronto. Aí agora eu vou imprimir para a gente ver como tá a fila. A gente tem uma fila com 5 elementos, em que os elementos que eu fui adicionando foram sendo colocados no fim da fila. Se eu disser agora, ó, vai tirando os caras da fila, minha fila, ponto, sai da fila, certo? Vou tirar alguém da fila. E aí eu tô usando esse print porque quando aquele método sai da fila, ele retorna o cara que tá saindo da fila, né? Eu quero que você imprima quem é que tá saindo da fila. Então, ó, vou dar um Enter e espera-se que o cara que seja eliminado da fila seja o 1, né? Que é o primeiro que chegou. Pronto. Ele tirou o 1 da fila. Se a gente for olhar agora a fila, como ela está, o método sai da fila alterou o nosso estado, né? Alterou o estado dela. Porque agora ela vai ter só 4 elementos e o 1 foi removido. O 2 é o primeiro elemento agora. Se eu chamar o sai da fila, o 2 vai ser o próximo elemento a ser eliminado. Opa! Faltou um ponto. Pronto. O 2 foi eliminado. E a gente vai olhar agora. A fila só tem 3 elementos e o 3 é o primeiro elemento. Então, veja que a dinâmica da nossa classe, do objeto fila, é inserir elementos e remover elementos. A gente tem esses dois métodos principais que alteram o estado da fila. Quando você entra na fila, você aumenta uma pessoa. Quando você retira da fila, você diminui a fila, né? Diminui o tamanho da fila. Então, esses dois métodos, eles alteram o estado da nossa fila. E o método imprime, ele vai imprimir o estado atual da fila, né? A gente tinha lá no início uma fila com um elemento, depois com 2, depois a gente adicionou mais 4 elementos e ele ficou
na verdade, adicionou 3 elementos e ficou com 5 elementos. Depois a gente começou a retirar os elementos e agora a fila tem 3 elementos. Então a gente tem 2 métodos que alteram e um método que apenas consulta o estado atual do objeto fila, certo? Deu para entender mais ou menos? A gente vai fazer um segundo exemplo daqui a pouco.